autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. É sempre uma satisfação participar de evento como este, que reúne grande número de personalidades importantes da nossa sociedade. Hoje, mais do que uma satisfação, sinto orgulho em estar participando do lançamento do livro do meu queridíssimo amigo Dr. Odilon de Lima Fernandes. Grandes foram os desafios a enfrentar em toda a sua trajetória, mas não deixou que os obstáculos e as frustrações com que teve que se deparar fizessem desistir dos seus verdadeiros objetivos. Advogado, procurador federal aposentado, sociólogo, jornalista, professor de introdução ao direito, professor de história e pós-graduado em ciências políticas. Consagrado hoje como escritor, ficando no topo dos grandes escritores da Paraíba, não é imortalidade, já que a glória não pode ser imortal, mesmo sendo a chama, mas pode ser infinita enquanto durar. Portanto, mesmo não havendo a imortalidade, vem a responsabilidade. Vivemos o que ganhamos, mas marcamos nossa vida pelo que damos. Sempre acompanhado pela sua digníssima esposa, doutora Miriam Fernandes, onde sempre o apoiou em todos os seus projetos, passando a ser cúmplice direta em todos os feitos desse maravilhoso escritor, a história de Odilon Fernandes, com o equilíbrio dessa grande mulher, a história passou a ser espetacular. Uma história fantástica, uma história que merecia ser contada. Mais do que isso, a história merecia ser bem contada. A história dele é muito rica, uma história com muitas revoluções, e a maioria dessas revoluções, e isso talvez seja a coisa que mais me fascina, são as revoluções pela igualdade de direitos à família como base de tudo. Ele realmente acredita na família. Antes de começar a escrever um livro, tem que pensar no que ele vai ser útil na vida das pessoas, em que ele poderá ajudá-las. O livro tem que sobreviver ao tempo. O autor morre e sua obra tem que continuar sua jornada, pregando sua mensagem, mostrando o pensamento do autor. Conhecer e falar da obra literária de Dr. Odilon de Lima Fernandes é o objetivo da minha presença hoje aqui. Sempre entendi e entendo que a apresentação de um livro, independente do seu conteúdo ou do gênero literário em que se enquadra, deve ter como objetivo principal não tanto a sua divulgação ou as suas simples amostras aos leitores, mas antes deverá constituir-se no encontro de comunicação e de partilha, no momento de jactância estimulante e estimuladora, no envolvimento recíproco do autor, apresentador e leitores, que motive os participantes uma adesão em termos de leitura. É a obra em causa. Conhecer a obra desse consagrado autor, pretendo fundamentalmente motivar, sensibilizar e talvez até aliciar, diria mesmo provocar, espicaçar os presentes, se disso ainda necessitarem, para a leitura de uma obra de uma riqueza de conteúdo notáveis, de um mérito literário indiscutível e de um rigor histórico profundo e genuíno, enriquecida com o espólio literário do autor da obra. A biografia de Odilon de Lima Fernandes escorre numa narração simples, motivadora, empolgante, geradora de afetos e provocadora de emoções no leitor. Apesar de rigorosamente histórica, mais ataviada de um cunho romanesco e edílico, torna esta obra incontestavelmente mais atraente na leitura, mais delirante na apreciação dos conteúdos e mais envolvente no relacionamento que passará a existir sempre entre o livro e o leitor. No seu livro intitulado Presepadas Nossas de Cada Dia, não vou encontrar nenhum drama, mas uma história real de amizades, companheirismo e solidariedade, coisas muito parecidas com o que vivenciamos diariamente, mas às vezes nem percebemos. Este livro fica registrado uma memória viva, uma vida em que o autor, em toda a sua trajetória, procurou e tem procurado o sonho da família feliz, justiça e da igualdade. Um homem de cultura que deixa no seu legado mais uma obra concluída. É tudo isto e muito mais que, através de uma escrita tonificante, Odilon de Lima Fernandes nos apresenta nesta obra, onde delineia ser uma figura simpaticíssima. Acrescente-se, no entanto, que o segundo livro, ora apresentado, intitulado O Ensaio de Direito para a Família,
dada ao rigor da sua objetividade, a profundidade da sua investigação e a abrangência dos seus conteúdos, se constitui mais do que um livro de simples e comum leitura, uma vez que pode e deve estatuar-se uma verdadeira obra de consulta e de estudo sobre a família. Assim, o livro que agora se apresenta constitui e impõe-se como um documento base, fundamental e único até o momento para qualquer estudo de caris literária que possa ser feito no futuro sobre a obra do escritor Odilon de Limas Fernandes. Eu espero que vocês gostem do livro. Tenho certeza de que o livro foi escrito com muita paixão, com muita vontade de fazer um texto limpo, certeiro e que efetivamente contasse a história toda e que contasse cada uma das etapas, cada uma das transformações pelas quais ele passou, bem como as consequências que essas transformações tiveram para ele e para todas as pessoas que tiveram e têm ainda o privilégio de conviver com ele e de usufruir de sua generosidade. Quem tem o privilégio de ler o livro de Dr. Odilon irá aprender com toda a sua trajetória de vida o verdadeiro significado do que é uma família. Encontrar alguém que goste de ajudar os outros sem esperar gratidão, mas consciente do retorno positivo que isso trará para a sua vida, é o ideal de uma pessoa confiável e admirada por todos. Senhoras, senhores, passam-se os tempos, caminham os homens, muitos deixam rastros em profusão de marcantes atividades e exemplos que os inspiraram. Indispensáveis o registro dessas vidas afirmativas, quando edificantes sejam feitas por quem possa reconstituí-la para o futuro. O tempo é esmagador. Se não aparece alguém que possa transmitir as memórias aos pósteres, a grandeza das ações, o heroísmo do vulto do passado, só cinzas restarão, e certamente a voragem do tempo ajudará a dissipá-las, tangidas pelos ares. Finalizo com a conclusão de que o presente e o futuro jamais terão grandeza se não houver respeito e zelo pelo passado. Obrigado pela vossa atenção. Bom.